E falando, avançando um pouquinho mais, né? Falando das instituições que os Estados Unidos se retirou, né? As críticas que fez a ONU, as críticas que faz a OTAN, as críticas que faz a TPI, inclusive as sanções a pessoas, sanções para todo mundo, né? E agora essa proposta do Conselho de Paz, que não é só para Gaza, é um Conselho de Paz Mundial, Uhum. ele está tentando reinventar a roda das Ligas das Nações, como foi. Sim, eu vejo que ele está querendo fazer algo até além. Tá? Ele está querendo, de certa forma, ele está querendo privatizar, tornar mais oligárquico a tomada Isso. de decisões a nível internacional. Porque ele está chamando pessoas, ele não está chamando pessoas de países que são referência internacional. Ele não está chamando apenas líderes de grandes potências. Ele está chamando pessoas que ele entende que ou vão trazer prestígio para esse grupo, ou pessoas que vão servir como uma câmara de eco, porque ele entende que é correto. Por exemplo, quando ele traz o Vladimir Putin, que está correndo na mídia de língua russa, que ele teria convidado Putin, se esse convite realmente ocorreu, não é necessariamente porque ele considera a Rússia apenas uma grande potência, mas ele entende que o Putin é um líder como ele e que é interessante ter alguém como ele dentro desse grupo do que fazendo pressão fora desse grupo. Quando ele, por exemplo, estava saindo na mídia brasileira a questão de que o atual presidente Lula teria sido convidado. Ele não fez isso por achar que o Brasil é uma potência respeitável, mas sim porque ele entende que a pessoa do Lula, de certa forma, preenche os requisitos que ele considera interessantes de um que seria um líder forte, um líder duro. Se é ou não é um outro debate, mas a partir da visão do Trump, ele vai selecionando essas pessoas. Lógico que os grupos ao redor dele também vão sugerindo nomes. Tem uma parte, Isso, por exemplo, do grupo. Oi, pode falar. desculpa, isso não seria uma alegoria do Império em chamar o Lula, o Putin e demais figuras, mas quem decide são os sete sionistas radicais, e um deles é membro da família, onde eles colocam US$ 1 bilhão para fazer parte, e aí o Império ele contrapõe o BRICS, porque o BRICS ele estava caminhando num caminho de médio prazo a longo prazo que se tornasse uma potência econômica, política e até, quem sabe, né, uma, sei lá, uma frente de consenso de conselhos mundiais. Né? Ele está substituindo o BRICS, convidando a Rússia, convidando o Brasil, botando outros membros. Ele Sim. está querendo acabar com o BRICS, desde o meu ponto de vista. Sim, eu não digo acabar, mas eu digo esvaziar e tentar cooptar esse grupo. Porque o que, que acontece? O Trump, ao apostar na privatização das discussões internacionais relevantes, ele entende que se ele apelar para o indivíduo, para o ego, ele não está falando com a Rússia, está falando com o mais poderoso da Rússia. Ele não está falando com o Brasil, está falando com, em tese, o mais poderoso do Brasil. Ou seja, com isso ele consegue esvaziar agendas de política externa, reduz tudo a questões pessoais, onde esse grupo basicamente viraria uma confraria, onde ao invés de ficar bebendo uísque, falando bobagem, estão decidindo o futuro do resto do planeta. O que também acaba servindo para essa analogia do império, porque, voltando, o Império Romano tinha o seu Senado, ele era figurativo, mas ele tinha uma função, dizer que os principais e mais importantes têm voz e estão representados, ainda que no final do dia não eram tão importantes, não tinham representação, mas servia para alimentar o ego dessas lideranças locais. Então, esse conselho que o Trump está querendo construir poderia servir a esse fim também, onde o entendimento do Trump, se eu trazer o Putin ficar agraciado por estar no grupo, isso na visão do Trump, né, especulando um pouco e ainda correndo risco de ficar bem fora da realidade. Ele vai estar mais preocupado em achar que ele é importante do que querer direcionar a Rússia para algum posicionamento contrário aos interesses dos Estados Unidos, que no governo Trump tem uma amalgação grande entre o interesse dele e o interesse norte-americano. Isso talvez seja algo inédito nos Estados Unidos. Mesmo presidentes como Nixon, Reagan, faziam questão de dizer: eu entendo o que é melhor para os Estados Unidos. Os Estados Unidos primeiro,
Se o meu interesse captura o interesse do país, é outra história, mas formalmente o interesse do país. O Trump inverte essa lógica. Ele unifica o interesse dele com o interesse do país. Muita gente faz analogia com o Império Romano, mas eu acho que talvez a melhor analogia para o governo Trump seja Luís XIV. Onde, da mesma maneira que a França, na época, no século XVI, XVII, fazia guerra conforme o humor do rei, eu briguei com a imperatriz da Áustria porque eu não gosto mais dela, vou entrar em guerra com ela. O Trump, ele aponta para fazer política internacional de forma semelhante. Da mesma forma que ele estava construindo uma detente com os russos porque ele gostou da pessoa do Putin. Da mesma maneira que, de certa forma, ele tirou a mão em cima do Brasil em relação às tarifas porque gostou da cara do Lula. Ou seja, tu tem uma privatização da política internacional e tu tem uma pessoalização da política externa norte-americana. São dois fenômenos importantes. Tá? Que talvez, ao reduzir o interesse nacional ao interesse individual, daí fica complicado de analisar as ações do Trump com racionalidade e manuais. Porque daí tu tá caindo completamente na psique de uma pessoa que realmente tem questões que alguns anos de psicólogo, psiquiatra poderiam ajudar a mitigar algumas questões. Mas isso é um outro debate, talvez com outro especialista. Mas novamente, ao reduzir o interesse dos Estados Unidos ao interesse do Trump, permite também que ele tente reduzir o interesse dos outros países ao interesse individual desses líderes. E aí, novamente, uma pessoa que construiu a fortuna vendendo imóvel na planta, é mais fácil ele convencer algumas pessoas numa sala a comprar uma ideia do que tentar convencer a elite política de vários países para um posicionamento internacional conjunto. Ele, pelo menos o Trump, ao meu ver, ele entende que isso é mais fácil. E também tenta trazer o jogo para um campo que ele domina. Porque uma questão que é clara, o Trump, ele entende, ele vê a política internacional como um processo de venda de um projeto. Tanto é que alguns dos principais emissários dele para questões como Oriente Médio e Rússia são pessoas que têm uma história no mercado de venda de imóveis, por exemplo. Ou que foram empresários que ele considera de sucesso nas suas respectivas áreas. Tanto é que uma brincadeira que se faz, né, que para fazer parte do corpo diplomático norte-americano, tu tinha que ser um grande empresário com contatos internacionais. Isso foi assim durante boa parte do século XX. Mas ainda assim eram pessoas respeitáveis. Para o Trump, se tu tem um histórico de vendas em qualquer área que tu empurre um produto goela abaixo de alguém, a chance de tu ser um diplomata ou ser enviado especial para alguma causa politicamente muito importante é muito grande. Porque ele entende que apenas isso é indicativo de capacidade de conversação, de construção de consenso. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Então, eu vejo muito esse papel que o Trump está cumprindo como um papel de um preposto. Eu vejo, a sensação que eu tenho é que a grande burguesia estadunidense vive uma grande divisão de projetos. Você tinha, até anos atrás, o chamado soft power, né? E isso começou no pós-guerra, com o Plano Marshall, investimentos na Europa, a recuperação da Alemanha e também toda a reestruturação de Japão e da Coreia do Sul. Aquela foto do Trump, na sua segunda posse, cercado pelos grandes senhores das Big Techs, né? E a gente sabe que as Big Techs hoje, de alguma forma, cumprem um papel de uma inteligência terceirizada dos Estados Unidos, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, Pedro, como é que você avalia esse papel das chamadas Big Techs e o projeto político da extrema-direita que atua com Trump? O que acontece, tá? Eu vejo que a importância das Big Techs para o governo Trump, ela se dá mais como pilar de sustentação ideológico. Tudo bem que elas têm meios de obtenção de informações, que nem as melhores ferramentas de informação de inteligência de sinais, Signit na sigla,
vem em grande parte por meio das Big Techs com a sua capacidade de penetração dos seus produtos e serviços. Só que os donos dessas empresas, eles têm em comum uma visão de mundo muito específica, baseada numa meritocracia extremada, uma simplificação de vários processos complexos, que todos aqui que estamos nessa live entendemos que é complexo, e que eles veem no Trump o principal vetor de imposição desse posicionamento ideológico no sistema internacional. Só que, como tu bem trouxe, na elite norte-americana tem uma divisão. Tem uma parte da elite norte-americana, normalmente aquela que construiu sua riqueza nos meios produtivos tradicionais, uma visão de que tem uma ordem a ser mantida, tem um conjunto de valores que perpassam de cima a baixo de uma sociedade e que tem que ser mantidos, que basicamente comungam com a visão de mundo dos Estados Unidos do pós-Guerra Fria. Ainda que essa visão tenha sido combalida pela crise de 2008, ainda assim ela é defendida por uma parte dessa elite política econômica. Só que a parte da elite política econômica que ascendeu por meio do desenvolvimento da tecnologia, que construiu sua visão de mundo baseada numa visão que considera essas estruturas de valores e hierarquias como algo arcaico, como algo que travaria a execução plena das potencialidades humanas, eles entendem que esses caras têm que ser neutralizados, ou seja, nós, das Big Techs, temos que ter se não o controle, a preponderância dentro dos Estados Unidos, e além dos Estados Unidos, conseguir exportar isso ao mundo afora. E aí, por isso que vem essa parceria com o Donald Trump, porque ele, ao ser o presidente da principal potência militar, política e econômica do mundo, se torna no vetor ideal para tu levar esse conjunto de valores à frente. Como é que eles fazem isso? Apoiando as iniciativas do governo por meio dos seus conglomerados empresariais. E por que esses conglomerados empresariais? Porque eles lidam com informação. Eles lidam com a base do desenvolvimento tecnológico atual, que é basicamente algoritmo e leitura de gostos e oferta de produtos em cima desses gostos. Então, ao organizar o algoritmo para, num cenário de uma pessoa A, eu empurrar tais e tais textos, tais e tais filmes, tais e tais séries, tais e tais produtos de consumo, eu vou com isso construindo uma ideia do que é correto, do que é sucesso, e aí dentro desse conceito de sucesso que eu estou vendendo, tem essa série de valores. Dando um exemplo importante, nos últimos 10 anos, no caso brasileiro, ficou muito mais visível, muito mais naturalizado, duas ideias muito interessantes. A primeira, de que a ideia de que o valor de família tradicional teria que ser retomado, mas retomado sob uma nova roupagem, e também a ideia de que o sucesso econômico só se consegue ser obtido a partir de uma série de ritos esses que não eram considerados, não digo aceitáveis, mas eficientes, nem entre os conservadores de 20, 30 anos atrás. Mas hoje se tornou uma linguagem mais corriqueira. E por que isso ocorreu? Porque são um conjunto de valores que os líderes dessas Big Techs consideram correto. E com isso a gente tem eles ajustando o algoritmo para bombardear o público com essas ideias e esses valores. E em cima dessas ideias e desses valores eu trago histórias que deram certo, entre aspas, de pessoas que seguiram esse conjunto de valores. Eu tenho produtos que tu só vai conseguir obter se tu ter sucesso econômico, e o sucesso econômico só vai vir por esse conjunto de ideias e valores. E aí, com isso, eu vou no espaço de 1, 2 gerações, direcionando a sociedade para ter um comportamento. E esse comportamento vai ter um reflexo político, onde na hora que eu vou ter uma eleição, eu vou votar em quem? Em pessoas que, de certa forma, comungam com esse conjunto de valores sociais, econômicos e políticos, que carregam dentro dela uma agenda de manutenção do status quo, só que de maneira mais brutal. Pelo menos a construção se mostra dessa maneira.